Glórias a Deus. Deus é bom, então. Uma curiosidade sobre essa mensagem que a Gabi trouxe, né? É uma palavra que Deus fala muito conosco. E como ela disse aqui, o meu pai é o texto preferido do pastor Dalcir, né? E ao longo do tempo eu tenho entendido que, dentro dessa mensagem, né? Que Deus ele espera da igreja uma marcha, né? A igreja ela é um exército e ela precisa obedecer uma cadência do Espírito Santo. E o perigo das vozes, né, que a Gabi falou aqui, é que se a gente não aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, a gente pode ser tentado a ser guiado por outras vozes, né? E tem vozes que querem imprimir um ritmo, muitas vezes, que são maior do que você pode dar conta, né? Então isso é perigoso. A gente precisa realmente estar sensível, pedir ao Espírito Santo, né, essa sensibilidade, para que a gente possa seguir o ritmo dele. Porque o ritmo dele, o fardo é leve, o jugo é suave, é algo que a gente dá conta. Deus nunca vai pedir de nós algo que a gente não dá conta. E na caminhada cristã a gente é muito tentado, muitas vezes, a seguir o ritmo do outro. Tem pessoas que conseguem andar numa velocidade maior do que a gente, por N fatores, né? Pessoas, por exemplo, que já têm seus filhos criados, né? Ou já tem uma caminhada maior de fé, tem uma experiência, um conhecimento, que de repente a gente ainda não tem. Então existem pessoas que conseguem andar numa velocidade, né? Maior, mas nós precisamos respeitar a direção que a gente recebe do Espírito, né? Porque Ele sabe o que a gente dá conta, né? E eu gosto da palavra de Deus quando diz, né? Fazei tudo conforme as vossas forças, né? Então, eu, por exemplo, essa semana, eu peguei uma gripe que fazia muito tempo que eu não sabia que era uma gripe tão forte, né? Foram 2 dias de cama, literalmente. Precisei cancelar a escola lá em Canelinha também. Eu tinha outro compromisso na quinta-feira que eu precisei cancelar também. Fazia tempo que eu não pegava uma gripe tão forte, né? Minha imunidade ela já é meio baixa, estou sempre tentando suplementar e cuidar, mas dessa vez não consegui impedir, né? Me pegou de vez. E aí, quando você está doente, você não consegue ser firme e constante, né? Então, nessas horas, tem que contar com a misericórdia de Deus, né? E graças a Deus que Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele vem e Ele se manifesta a nós e Ele acalma a gente, né? Fica tranquilo, respeite o seu momento, né? São momentos, né? O que Deus quer é que a gente não pare. Mas vai ter momento, né? A Gabi falou aqui, né? Nossa vida, já estou fazendo uma outra pregação aqui com o gancho da Gabi, né? Quem aqui já viu, né? Já teve a oportunidade de fazer como é que chama? Eletrocardiograma? É isso que chama? Você já viu lá como é que funciona, né? O coração, né? É altos e baixos, né? Então, assim, a nossa vida, né? Pedro teve um momento que ele conseguiu andar sobre as águas, mas teve um outro momento que ele afundou, né? E assim todos nós, não vamos conseguir andar sobre as águas o tempo todo. Vai ter um momento que a gente vai vacilar, infelizmente, né? Seria muito bom, né, que a gente conseguisse atingir assim um ápice, né, que eu agora, meu Deus, eu sou o homem da fé, a mulher da fé, estou só andando sobre as águas, surfando, né, sem nenhuma inconstância. Meu Deus, seria maravilhoso. Mas a verdade é que nós somos seres humanos. Vai ter aquele dia que a gente vai olhar para o vento, vai olhar para a tempestade, vai dar um friozinho na barriga e você vai acabar tropeçando ou duvidando, né, da capacidade que Deus tem de te socorrer, de te ajudar, né? Então nós somos seres humanos, não adianta querer maquiar e fingir o contrário, por que não, né? E hoje eu fiz questão de aproveitar esse gancho aí da Gabi para relembrar a todos nós que não é pecado ser homem, né? Pecado é querer ser Deus diante dos homens. Então, Jesus, ontem eu ministrava na nossa célula lá em São João, que há um só Deus e Pai e um só mediador entre o homem e o Pai. Cristo Jesus, homem. Está escrito assim na Bíblia, né? Lá em 1 Timóteo, né? Há um só mediador. Então, eu vou ler aqui a palavra que foi na nossa célula ontem à noite.
1 Timóteo, só para reforçar isso aqui. 1 Timóteo 2, versículo 5, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então a Bíblia faz questão de dizer que Jesus, embora que era Deus, ele se fez homem, e aqui na terra como homem, ele padeceu todas as realidades do que um homem padece, né? Embora que não haja relatos de que Jesus ficou doente assim, com uma gripe, por exemplo, né? Mas a Bíblia diz, em Isaías 53, que aprove a Deus fazê-lo enfermar. Então, pode-se dizer sim que Jesus também ficou doente, né? Tem até uma música que fala enfermo de amor, né? Então, ele sofreu tudo que uma pessoa comum poderia padecer, até para deixar o exemplo para nós, né? Que nós podemos também ter as nossas demandas, né? Amém? Chega de roubar a pregação da Gabi. Eu achei que a Amável ia pregar a minha palavra, mas não. Porque o texto que eu vou pedir para vocês abrirem, ele tem em Isaías, mas também tem no Evangelho de Lucas, né? E aí, quando ela disse Lucas, eu disse, meu Deus. Mas o que a gente vai ler aqui é Isaías, tá? Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Agora é real, irmãos, que Deus realmente ele está muito preocupado, né? Muito interessado na nossa constância, né? E na nossa firmeza. Porque a Bíblia diz que Deus descreve o fim desde o início, né? Então Deus lá no céu, ele já tem tudo meio que orquestrado, tudo meio que planejado, né? É como se Deus tivesse já meio que planejado o que Ele espera de nós a cada dia, né? Então, para que a gente possa cumprir o que Deus espera de nós a cada dia, precisa haver realmente uma constância. Mas nessa estrada da vida vai haver um dia, né, que você vai tropeçar, vai cair, vai pecar, vai esfriar, vai ficar doente. E aí o que fazer, né? Quando passou, levanta novamente, recupera e continua. É simples assim, né? Amém? E tudo certo, né? Porque nós somos seres humanos, amém? Glórias a Deus. Isaías 61, todo mundo achou aí? A palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, outra versão, carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muitos devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Até aqui, tá bom? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças, Pai, por mais uma vez, Senhor, colocar uma mensagem no nosso coração. E quero te pedir mais uma vez que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir para transmitir exatamente o que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco, fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Repita assim, põe a mão no peito e diga assim comigo: o Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está sobre mim. Ele me ungiu, para pregar
boas notícias. Boas notícias. Amém? Amém. Aleluia. Amadas, né? Aqui é amadas, né? Por enquanto nós estamos aqui com as amadas. Deus colocou no meu coração, né, nessa noite, de ministrar sobre o propósito da unção de Deus sobre as nossas vidas, né? Estava comentando ali que lá no Evangelho de Lucas, Jesus Cristo, ele quando estava numa sinagoga, ele pediu o livro para ler e estava ali já separado o texto que deveria ser lido e ele então deram para ele os pergaminhos da lei e estava exatamente em Isaías 61. Né? Só que interessante, Jesus Cristo ele não leu o texto todo, ele leu só até a parte de, só até o versículo 1. Só o versículo 1, ele não leu apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, daí por diante ele não leu, por quê? Porque essas promessas estão condicionadas à segunda vinda de Jesus. Quando Jesus Cristo, assim explicam os teólogos, né? Quando Jesus Cristo vir na segunda vez, ele vai vencer Satanás lá em Jerusalém, Satanás vai ser preso por 1000 anos, né, o que a gente chama de batalha do Armagedon, né? Ele vai vencer Satanás, Satanás vai ser preso durante 1000 anos e nós vamos reinar com Cristo aqui durante 1000 anos. E é nesse período de reinado com Cristo onde realmente nós vamos reedificar as ruínas antigas, vamos restaurar os lugares devastados, renovar as cidades arruinadas. Por quê? Porque essa terra, né, que já está um caos, até a volta de Jesus pode piorar. E só que quando ele vir, né, e nós formos governar com ele aqui na terra, durante o milênio, que a Bíblia fala lá em Apocalipse, tudo vai ser colocado em ordem, tudo vai ser restaurado, tudo vai ser reedificado. Nós vamos viver o céu na terra. Né? Há quem diga, há quem crê que o céu vai ser aqui na terra. Né? Por quê? Porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém desce do céu. Então isso aí confunde um pouco, né, as pessoas. E quando a gente para meditar assim, poxa, nós vamos colocar tudo isso aqui em ordem, né? A terra vai ser restaurada, tudo vai ser restaurado. E aí depois de tudo restaurado, nós vamos para o céu. Né? Fica assim uma coisa assim, meio que uma dúvida no ar, né? Será que vamos? Né? Ou a Nova Jerusalém desce do céu, o céu vai ficar na terra? Mas isso são mistérios, né, que a gente deixa para Jesus revelar quando ele voltar. Mas eu queria me ater na noite de hoje, né, a alguns versículos que a gente encontra aqui em Isaías 61, que eu tenho certeza que eles fazem parte da nossa realidade de hoje. Né? Por que eu tenho essa certeza? Porque todos aqui já fizeram encontro face a face com Deus? Todos fizeram, né? Eu tive o privilégio de ministrar no encontro face a face com Deus inúmeras vezes uma ministração chamada Batismo com o Espírito Santo. Né? Eu fui escalado diversas vezes para pregar essa palavra. E como eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de ficar preso à apostila, ficar preso ao papel, né? Na verdade eu tenho dificuldade de ficar preso com qualquer tipo de coisa. Eu quero me sentir livre, assim como o Espírito é livre, né? Eu sou uma pessoa da liberdade. E eu gosto também que as pessoas tenham liberdade. Né? Se um dia a gente estiver realizando um encontro juntos, né? E estivermos todos juntos, né? Vamos supor que esteja debaixo do meu comando, né? Eu vou dizer, como sempre disse para os meus discípulos, não se prenda ao papel. Deixa o Espírito de Deus te guiar. O papel, ele é só uma espécie de bússola para a gente não se perder. Mas quando a gente dá liberdade, o Espírito Santo ele conhece o coração de cada vida que está ali naquele momento. Ele sabe a história de cada um, ele sabe a necessidade do momento e ele nos guia de uma maneira incrível. Né? Porque Deus ele é vivo. Amém? O nosso Deus ele é vivo, ele não está morto. E ele se move, ele flui, né, através de nós como uma fonte de água viva. Né? Então, amados, numa ocasião em que eu ministrava essa palavra sobre
o batismo com o Espírito Santo, o propósito da gente receber o Espírito Santo, da gente ser cheio do Espírito Santo, né? Deus me deu essa palavra de Isaías 61. E por que Deus me deu essa palavra de Isaías 61? Porque ela, de uma maneira muito clara, ela explica para nós o porquê que Deus já repartiu o Espírito Santo conosco, né? O Espírito Santo já está sobre nós, né? Nunca é demais lembrar, né, que a Bíblia fala em Efésios, capítulo de número 1, Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13, a Bíblia vai dizer assim, ó: é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Então a palavra de Deus explica, amados, que nós recebemos o Espírito Santo no momento em que a gente crê no Evangelho, no momento que a gente crê na palavra da verdade. É o que está escrito aqui em Efésios 1, 13. Quando alguém prega o Evangelho para nós, e você crê no Evangelho, você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, nesse exato momento o Espírito Santo já vem morar dentro de nós. É o que diz a Bíblia. A diferença é que alguns manifestam dons espirituais, alguns não manifestam na hora, manifestam depois. Alguns manifestam dons espirituais visíveis, como o dom de falar em outras línguas, por exemplo, e outros não manifestam dons espirituais visíveis, mas ele já está ali dentro de nós. E com o tempo a gente começa a descobrir os dons que Deus nos deu. Ok? Agora, de uma maneira muito clara, né, eu gosto, amadas, eu gosto, tem pessoas que dizem assim, quantos aqui já ouviram a expressão, né, que a Bíblia é um livro difícil, né, que a gente precisa de uma revelação, de uma interpretação, precisa de alguém que nos ensine. Claro que precisa, né, é bom, né, tem aqui o professor Cristo aqui nos domingos de manhã, né, porém, existem textos na Bíblia que eles são didáticos. Existem textos na Bíblia que são autoexplicativos. E esse texto de Isaías 61 é um desses textos, que ele deixa muito claro o porquê que Deus derrama o Espírito Santo dele sobre nós. Ele falou para aquela mulher samaritana, né, que foi tirar água no poço: quem beber dessa água aí, quem beber dessa água aqui, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, dele vai fazer jorrar uma fonte de águas vivas, né? Eu até postei uma música agora no grupo ali, águas vivas que descem do trono de Deus. Quando chegar em casa, escuta a música. Quem não conhece a música do Fernandinho, muito linda essa música. Uma música antiga, mas muito linda. Então Jesus disse que dentro do nosso interior iria jorrar uma fonte de água viva. Agora, essa fonte, que é o Espírito Santo de Deus em nós, brotando dentro de nós, fluindo através de nós, é para quê? Tem um propósito, né? É só para... que legal, a Gabi está cheia do Espírito Santo. Você viu a Marvel na abertura do culto? Ela estava cheia do Espírito Santo. Diga, eu recebo. Né? Você viu a Doris ministrando louvor no culto semana passada? Meu Deus, ela estava cheia do Espírito Santo. Glória a Deus, né? Quando as pessoas percebem, né, Ana, Cristina, que a gente está cheio do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo, se tornar cheio do Espírito Santo, não é apenas para nosso... Como é que eu vou dizer? Usa uma palavra e me ajuda aí, para a nossa glória, ou para o nosso ego, né? Não é para isso, tem um propósito. E o texto de Isaías 61 ele explica claramente: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Por quê? Para quê? Porque o Senhor me ungiu, em primeiro lugar, para pregar as boas novas. E aqui ele tem mais um ingrediente, né? Aos pobres. Esses pobres aqui, amados, não é pobre no sentido de classe econômica. Aqui está falando de pobres de espírito. Lembra quando Jesus Cristo vai dizer lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? Pobre de espírito é a pessoa quebrantada, é a pessoa humilde.
Porque Jesus Cristo, o profeta Isaías, né, melhor dizendo, ele já deu uma pista para a gente, né, de que esse evangelho só seria recebido pelos quebrantados, pelos humildes. Você já viu algum orgulhoso, arrogante, soberbo receber a palavra do evangelho? Não recebe, né? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então o soberbo, ele ignora a palavra de Deus. Por isso que o próprio Jesus Cristo disse: não deem as vossas pérolas aos porcos, né? Infelizmente, como nós muitas vezes não temos discernimento, em algumas circunstâncias nos falta discernimento para discernir quem são os porcos, né? A gente acaba muitas vezes perdendo tempo em pregar o evangelho para pessoas que simplesmente fazem chacota, ignoram, até dão risada, são sarcásticos, né? Eu já vi algumas pessoas explicar, né, que existe base bíblica para o sarcasmo, né? Dizem, já vi pessoas dizer que até o próprio Jesus, em alguns momentos, ele foi sarcástico, foi irônico. Ok, pode ser que exista realmente esses textos, mas eu, particularmente, pastor Christian, eu tenho dificuldade com ironia, eu tenho dificuldade com sarcasmo, eu tenho dificuldade. Possa ser que existe uma ironia santa, possa ser que existe um sarcasmo santo, possa ser que existe. Tudo é puro para os puros. Mas eu, particularmente, tenho dificuldade. Eu, quando vejo alguém fazendo piada de alguém, fazendo brincadeira com o irmão, isso faz mal para mim. Eu não suporto ver ninguém falando mal de ninguém, nem que seja nem de brincadeira, ou fazendo uma brincadeira de mau gosto, né? Talvez foi porque eu sofri demais na minha infância. Hoje, nos dias de hoje, agora existe a expressão bullying, né? Como é que eu vou explicar isso para vocês? Se a minha infância, que eu vivi nos meus tempos de colégio, fosse nos dias de hoje, eu diria para vocês que eu sofri bullying algumas vezes. Algumas vezes. Né? Fizeram brincadeiras comigo, né? Terríveis. Eu não vou citar aqui, está gravando, e algumas delas eu tenho até vergonha de falar, porque são coisas assim que não se fazem, né? Não sei se mais alguém aqui passou, mas sabe, um verdadeiro bullying. Eu sofri em sala de aula, tanto no primário, como já no segundo grau, né? Na nossa festa de formatura no segundo grau, a gente foi lá para Porto Alegre, com o ônibus da turma que se formou. Lá dentro do hotel onde a gente ficou hospedado, fizeram cada sacanagem que só Jesus na causa, né? Se não é Jesus a nos curar, eu seria hoje uma pessoa cheia de traumas. Por causa desses bullying, que naquela época valia, né? Hoje em dia, acho que dá direito até cadeia, né? Não sei como que... Eu não estou bem por dentro da lei, mas... Oi? Multa? Ajudar em boas cestas de cestas básicas para pagar multas de... Olha só, multa... Pai tem que pagar a cesta básica, é isso aí. Na minha época, não era assim como é hoje, né? Mas, enfim, a verdade é que tem pessoas que elas ignoram a palavra de Deus. Elas simplesmente, rejeitam, né? E quando alguém rejeita a pregação, né, não se preocupe, né? Jesus disse, sacode o pó. Porque só vai receber os pobres de espírito. Só quem é quebrantado, ou que se deixa quebrantar pelo Senhor, é que vai receber as boas notícias. Então, em primeira instância, o Espírito de Deus está sobre nós para pregar as boas notícias. E a Bíblia deixa claro que são boas notícias. Nós não podemos, em hipótese alguma, se deixar levar por notícia de televisão. Nós não podemos se deixar levar por mensagens de desânimo, mensagens de desespero, mensagens depreciativas, de incredulidade. Nós não podemos. Nós somos considerados os homens e as mulheres da fé. Nós representamos ao Deus da fé. Ele disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, amados, esse ano o tema em Porto Seguro, né?
todo ano existe um evento chamado o Congresso de Resgate da Nação. Eu já estive lá pelo menos umas 4 vezes, a minha mãe também, e o apóstolo René, e o tema desse ano foi Confessando a Redenção da Nação. E como é que a gente confessa a redenção da nação? Usando a boca para profetizar a bênção, né? Eu não posso jamais sair da minha boca, da boca de um crente, que vai piorar, ou que, claro, a Bíblia ensina em Timóteo, né, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, desobedientes a pai e mãe. Então a Bíblia fala de algumas coisas que vão acontecer, que a gente não tem como impedir. Só que da minha boca, eu não posso usar a minha boca para falar coisas negativas, coisas depreciativas. Eu tenho que sempre ter uma palavra de esperança na minha boca. A Bíblia diz lá em 1 de Pedro, eu gosto muito dessa passagem, eu ensinei isso muito tempo para os nossos discípulos lá em Nova Trento. 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia vai dizer assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Aí vai dizer assim, estais sempre preparados. O que está dizendo aqui? Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então eu tenho que estar sempre pronto para responder com mansidão e temor a toda pessoa que perguntar por que há uma esperança em nós. Nós somos as pessoas da esperança. Nós temos que ter sempre uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Mas o meu casamento vai se acabar. Em nome de Jesus está quebrada essa palavra. Deus vai restaurar o teu casamento. Porque esse meu filho não tem mais jeito. Em nome de Jesus está quebrada essa palavra. Tem jeito para o meu filho sim. Fecha a boca. Na nossa boca não pode sair esse tipo de palavra. Por quê? Porque nós somos as pessoas que têm as boas notícias. Porque deu lá a notícia lá que baixou o dólar, subiu a inflação, agora acabou-se, né? O quilo do café vai multiplicar, né? O quilo da carne, meu Deus, agora eu vou passar fome. Quebra essas palavras em nome de Jesus. Enquanto o Senhor for o nosso pastor, nada nos faltará. A economia pode estar no vermelho, as notícias na televisão podem ser as piores, o governo pode ser o pior governo da história do Brasil ou de qual país for. Enquanto eu estiver em obediência, meu Deus, sendo fiel, meu Deus, Ele cuida de nós. Davi disse, eu nunca vi o justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Enquanto eu estiver em obediência a Deus, nunca vai me faltar nada, nunca vai. Nunca vai. Todo mundo fala que esse ano, né, de vez em quando eu escuto pessoas com palavras depreciativas, não, porque esse ano está ruim, porque não sei o quê. A gente fala com o pessoal do calçado, né, São João Batista, terra do calçado, não, porque esse ano está muito difícil, não sei o quê, e tal. Para mim não está. Para mim, Deus tem cuidado de mim, né? Então, e assim eu tenho certeza que é na vida de todos aqueles que estão com o Senhor e que são obedientes a Deus. Agora, claro, se eu me rebelar contra Deus, eu não for fiel aos seus princípios, aí, quando eu sou obediente ao princípio, o princípio me guarda. Se eu quebro o princípio me quebra, né? Aí não é por causa da economia, não é por causa do governo, mas é eu que não estou sendo obediente. É eu que estou pisando no tomate. E aí muitas vezes Deus vai puxar a minha orelha, vai permitir uma escassez, vai permitir alguma coisa acontecer que é para me acordar, né? Mas isso não tem nada a ver com a economia, não tem nada a ver com o governo, porque Deus cuida dos seus filhos, amém? A Bíblia diz, se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, qual é o filho que vai pedir uma pedra, né? Que eu vou dar um escorpião para ele, né? Se meu filho pedir qualquer coisa, né, Mago? Eu já estou dando o melhor para ele. Eu sempre tento dar o melhor, né? Eu quero dar o melhor. Agora imagina se Deus, que é um pai perfeito, se Ele vai me dar o pior, né? Não, Ele cuida da gente. Amém? Então, Deus, o Espírito do seu Deus está sobre nós, porque Ele nos ungiu para pregar boas novas.
na minha boca. Diga assim, a minha boca foi ungida para falar boas notícias. Amém? Por que será que o profeta Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor sentado no alto sublime trono? E quando ele viu Deus, ele disse, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí Deus diz, Isaías, estou te chamando para pregar as boas notícias. Ele disse, não, Senhor, por favor, não, eu não. Por que, Isaías? Porque eu sou um homem de impuros lábios, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Sabe qual que talvez seria o problema de Isaías? Se você for ler os primeiros 5 capítulos de Isaías, você vai ver que na boca de Isaías só tinha palavra negativa. Isaías era o profeta do caos. Ele só dizia, lê ali, pode pegar a Bíblia em casa e ler. Pega a Bíblia ali e lê o capítulo 4 de Isaías. Ele vai dizer, ai desse, ai daquele outro, ai daquele outro lá, ai daquele outro. Lê o capítulo 5 de Isaías. É o capítulo dos ais. Ai. Isaías era o cara que ele só ficava assim, apontando o dedo. Ai de você. Você vai para o inferno, meu irmãozinho. É você aí, ó, você vai, minha irmãzinha. Isaías era o cara que ele tinha o dedo de apontar para todo mundo, mas ele esquecia que ele também era pecador. Ele também dependia da graça de Deus. A boca dele estava contaminada. Aí quando ele se encontrou com Deus, ele disse, ai de mim, porque os meus olhos viram o rei, e só ele é santo. A boca de Isaías estava contaminada. E aí Deus disse, mas Isaías, quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Mas eu não tenho condições. A minha boca está suja. A minha boca não é mais de boas notícias. Aí Deus disse, esse é o teu problema? Então ele mandou o anjo pegou uma tenaz, uma brasa viva do altar, foi lá e purificou a boca de Isaías. Agora pode ir, Isaías. Agora eu posso ir. Né? Agora, o Isaías era outro agora. O Isaías foi purificado nos lábios. E agora é um novo Isaías. Né? Então, amados, muitas vezes nós precisamos que Deus mande um anjo com uma brasa de fogo para purificar a nossa boca. Porque a gente começa a ouvir as pessoas do mundo, começa a ouvir o ímpio, ou começa a ouvir o crente incrédulo, porque a gente é cercado do mundo de crente incrédulo. Todo lugar tem um crente incrédulo. É aquele, ó vida, ó azar, porque não tem jeito, ó lipe, ó rade, porque a vida é uma desgraça, está tudo errado. Meu Deus. Né? Todo lugar tem um crente assim. E a gente pode ser contaminado por esse espírito de incredulidade. Né? E isso não pode acontecer com a gente. Porque nós servimos o Deus do impossível. Posso ouvir um amém? Amém. A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Pode demorar, pode parecer que não vai acontecer, mas Ele ainda é o Deus do impossível. Quando Abraão só tinha um único filho, Isaac, Deus pegou ele pela mão, levou ele até na rua e disse assim, olha para as estrelas, se tu podes contá-las, assim será a tua descendência, como as estrelas do céu e como as areias do mar. E Deus fez ou não fez? Deus fez. Mas quando Deus fez essa promessa para Abraão, ele tinha um filho. Né? Tinha o da escrava, que não era para ter nascido, e tinha um filho egípcio. E Deus fez dele uma descendência numerosa. Então nós não podemos duvidar do poder que Deus tem de fazer as coisas. O que mais? O Espírito de Deus está sobre mim para quê? Para restaurar os contritos de coração. Amados, quantas pessoas que a gente conhece lá fora, né, que estão com o coração quebrado, pessoas que estão arrebentadas, quebradas, precisando de uma palavra de consolo, precisando de uma palavra de esperança, precisando de uma palavra de fé, né? E é por isso que Deus nos ungiu com o seu Espírito Santo. Nós somos essas pessoas que Deus separou nesse tempo para levar essa mensagem de esperança, um consolo, e muitas vezes um abraço cura mais do que palavras, né?
Principalmente se a pessoa tiver a linguagem do toque, então, né? Meu, quantas vezes, né? Eu fui curado pelo Senhor, recebendo um abraço da minha filha, da minha esposa, do meu filho. E se eu não ganhar, eu mesmo dou, né? Tem dia que eu pego o meu filho, é pequenininho, é o bebê da casa, né? 9 aninhos, né? Já está crescendo, mas ainda é o bebê da casa. Né? Tem dia que eu pego ele e esmago. Ele não gosta, a linguagem dele não é muito toque, não. Ele gosta de abraçar mais a mãe, né? É aquela coisa, que a menina é mais apegada ao pai, né, quando é criança, né? E o menino é mais a mãe. E lá em casa é batata, foi assim mesmo que aconteceu. A Anne, quando era criança, era o meu chiclete. Agora já mudou de idade e já está mais a mãe, né? E o Levi é mais grudado na mãe. Mas eu pego ele, olha que eu quero, meu filho, e esmago ele também. Essa noite a Patrícia foi participar do retiro da Igreja Quadrangular de Mulheres, e ela foi tocar, ia pregar também, e aí ela ficou lá no sítio, aqui no interior de Tijucas, né? Nem conheço o bairro, mas era longe para Chuchu, deu alguns quilômetros de estrada dentro, lá, entra naquela rua do avião lá, na rua do avião, lá dentro, né? Fui lá levar ela. E aí aí o Levi, como ele está acostumadinho às vezes dormir lá no nosso quarto, aí ele dormiu comigo, né? Dormiu eu e ele essa noite. Aí como não tinha mãe para agarrar, ele agarrou em mim, né? Então, amados, o Espírito do Senhor de Deus está sobre nós para restaurar os contritos de coração. Eu nunca me esqueço, às vezes, um Jesus te ama faz a diferença. Né? Um Deus te abençoe. Uma frase, para quem está na pindaíba, para quem está sofrendo, para quem está com o coração dilacerado, uma frase da gente pode fazer a diferença. A gente acha que não. Eu comentava com meu irmão, o pastor Tiago, né? Ele foi pregar domingo lá no culto. A gente estava conversando, ele citou aquela passagem de Jó, né? Que Jó chegou a se coçar com um caco de telha, quando ele estava ali no pior momento da vida dele, né? E aí eu não sei por que ele acabou citando essa passagem bíblica, e aí eu lembrei ele, né? Que eu aprendi há muito tempo atrás que você pode estar sentindo um caquinho de telha, mas até um caquinho de telha serve para coçar a ferida de muita gente. Então assim, amados, às vezes nós estamos nos sentindo, porque a gente tem uma alma. Seria bom se não tivesse a alma, né? Porque a gente estaria sempre, né? Sempre fluindo, né? Uau! Power, unção! Mas às vezes a nossa alma grita, né? E a alma, quando grita, às vezes ela sobrepuja o espírito. Aí é nessa hora que a gente aquieta-te, minha alma. Mas tem momentos que a gente está sentindo assim, né? A alma, se sentindo um caquinho de telha. Mas até um caquinho de telha serviu para coçar a ferida de Jó. Então não importa como a gente está se sentindo, né? Deixa Deus te usar. Porque uma palavra sua, um abraço, para quem está quebrado, pode fazer toda a diferença. Né? Então nunca pense que não vai resolver. Não, resolve. E como resolve? Amém? O que mais? Por que esse Espírito foi derramado sobre as nossas vidas? Para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá fora tem um monte de pessoas presas, aprisionadas nas mentiras que o inferno tenta aprisioná-las. E muitas vezes até dentro da igreja tem pessoas presas, né? Nas mentiras do inimigo, né? E nós, à medida que nós vamos conhecendo essa verdade, Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quanto mais eu me aproximo dEle, quanto mais eu conheço Ele, eu tenho essa responsabilidade, esse encargo divino de apresentar esse Jesus para as pessoas. Porque só Ele é que pode, Ele que é o Criador, né? Só Ele que vai conseguir realmente trazer uma libertação completa. Né? Uma libertação completa a essas pessoas que vivem aprisionadas. E para isso Deus está contando com a gente. Amém? Amém. Consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes
lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Lá fora tem muita gente fingindo que é forte, né? Porque as pessoas, principalmente essas pessoas que fazem esses cursos, né, de autoajuda, cursos de inteligência emocional e tal, muitas dessas pessoas elas usam técnicas. Elas usam técnicas para mostrar que elas são fortes, para mostrar que elas estão bem, né? Nunca você vai ouvir de uma pessoa dessa, e daí tá tudo bem? Nunca vai ouvir que não, tá difícil. Essa semana, para quem perguntou se tá tudo bem, eu disse, olha, eu tô gripado, tô ruim sim, né? Então nunca você vai ouvir de uma pessoa dessa assim, tô doente, não tô muito bem hoje. Geralmente ela vai dizer, tá tudo bem, que nem aquela mulher lá que tinha perdido o filho. Tá tudo bem, vai, tudo bem. Então, e essas pessoas que fazem esses cursos de inteligência emocional e tal, elas estão sempre bem. Só que às vezes, aquilo é só uma frase mecânica. Às vezes é só uma técnica, né? Porque elas não querem estar por baixo, né? Só que, às vezes, lá dentro a pessoa está moída. Lá dentro a pessoa está quebrada, né? E é nessa hora que Deus quer nos usar para levar um consolo, uma palavra de consolo. Amém? Aleluia. Deus prometeu fazer de cada um de nós um carvalho de justiça. Plantação do Senhor para que Ele seja glorificado. Amém? Carvalho, você sabia que o carvalho é uma árvore, né? Que ela é utilizada para medir catástrofes, como é que chama? Genealógicas? Geológicas? Acho que é geológicas, acho que deve ser geológicas, né? Quando acontecem essas tempestades, né? Por exemplo, a tempestade de granizo, né? O carvalho é uma árvore que quanto mais forte a tempestade, mais as raízes dele se aprofundam, né? As raízes dele vai buscando cada vez mais profundidade, né? E por isso, e é incrível, né, que Deus nos chama de carvalhos de justiça. Pessoas que na hora da tempestade não vão fugir da tempestade, mas vão se aprofundar cada vez mais, vão se aproximar cada vez mais do Senhor. A Bíblia diz, né, que torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo. Então o justo, na hora da tempestade, ele não foge, ele corre para perto de Deus. Porque ali ele se fortalece, as raízes dele ficam cada vez mais fortes e ele encara o gigante, encara a tempestade, né? Quando a palavra de Deus diz, né, que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer para o monte se mover e o monte vai se mover, esse monte, amados, não, na verdade não é uma montanha, porque não tem ninguém aqui vai, né, ficar dando ordem para mover os montes aí. Que interesse que você tem de prejudicar o meio ambiente, né? Essa montanha que Jesus está falando, que você só precisa ter da fé do tamanho de um grão de mostarda que ela vai se mover, são os obstáculos, as adversidades, os gigantes que se levantam na nossa vida. Com a fé que Deus me deu, os gigantes vão cair, os obstáculos vão ser removidos, né? E quando as pessoas começarem a perceber que os gigantes e os obstáculos estão sendo removidos através da fé que está sobre nós, da unção que está sobre nós, elas vão querer servir o Deus que a gente serve. Amém? Eu quero encerrar essa palavra. Eu vou pedir para a Amável colocar uma música para nós. Não dá? Está sem celular? Pode colocar essa Águas Vivas? Consegue? Águas Vivas do Fernandinho? E eu quero orar por vocês, amém? Vou aproveitar que essa igreja tem bastante óleo aqui, e eu quero estar fazendo uma oração profética sobre cada um de vocês nessa noite, amém? Quando nós éramos convidados para trabalhar nos encontros, né?
a gente sempre tem uma noite de preparação que a gente chama de renovo da unção, né? Então, eu quero profeticamente, né? Sei que o Espírito de Deus está sobre cada um de nós, ele não se afasta, mas de uma maneira profética, né? Está reafirmando isso sobre a vida de cada um de vocês, amém, nessa noite, amém? Aleluia. Eu quero convidar então, pedir para a Gabi vai colocar a música e eu quero estar orando por cada um de vocês.
Pai, que o Teu Espírito, a Tua unção, possa fazer a diferença na vida dela e através da vida dela. Oh, Pai, obrigado. Nosso Deus, Senhor, Deus amado. Temos autoridade e poder. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, ó Pai, pela Tua presença, nós te damos graças pela direção do Teu Espírito Santo, Pai. Oh Pai, nós sabemos que o Senhor está marcando essa noite como um divisor de águas, Pai. Nós cremos, Pai, que uma nova fase começa para todos nós, Pai. Tua palavra diz: não vos lembreis mais das coisas passadas, nem considerais as antigas, porque eu faço uma coisa nova. Porventura vocês não percebem que eu estou colocando rios do deserto e águas para dar aos meus sedentos, aos sedentos. O Senhor está colocando, derramando águas vivas, para que nós possamos levar águas aos sedentos, boas notícias àqueles que são pobres de espírito. Em nome de Jesus nós declaramos um novo tempo, um novo começo, uma nova fase sobre todos que aqui estão, Pai. As coisas velhas já passaram, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, tudo se faz novo. Nós declaramos tudo novo, tudo novo, tudo novo, e um renovo do Senhor sobre as nossas vidas, força para avançar, sabedoria, conhecimento e unção para avançar e conquistar os territórios que ainda não foram conquistados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.